Shalom, amigos internautas. Shalom, Rabino Shai, Rabino Malca. Adoro estar aqui com a sua esposa, tá lá. Estou com ouvir reunidos, né? Também nossos amigos líderes presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual, Talmudei Torá. Sejam todos bem-vindos. Hoje são 29 de ave do ano 5.786, 12 de agosto, né? 2026. A paraxá que estamos estudando é Shofetim, Juízes, com leitura integral no livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 1, aliás, capítulo 16, verso 18, exatamente, e vai até o capítulo 21, verso 9. Repetindo aqui, capítulo 16, verso 18, e vai até o capítulo 21, verso 9. Para hoje temos aí duas aliotes, duas porções, sendo terceira e quarta a aliar, e as duas aliotes, Morei Moshe, eu já vou dar o resultado das duas, tá? Ah, ok. Inici- o capítulo 18, verso 1, e vai até o versículo 13. São curtinhos, né? Temos também leituras adicionais, como a Haftarah, que está baseada aí no livro do profeta Isaías, o capítulo 51, verso 12, e vai até o versículo 23. E na Brit Hadashah, Aliança Renovada, no livro de Tiago, capítulo 2, verso 1, até o verso 13. Nosso amado Muri Moshe, nosso operador de hoje, já está presente, que a partir de agora está com a palavra, que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom Lekulam, Shalom ao Zahim, Shalom ao Rabini Shai, Ravera Malka, que o Eterno continue vos abençoando grandemente. E nós vamos fazer uma breve leitura aqui em hebraico, não muito prolongada, para que nós possamos estar dentro do tempo. Lo yela kohanim haleviim kol shevet levi cheleki venachala im Israel isher Adonai venachalato yochelon venachala lo yelo bekerev echav Adonai hu nachalato kasher deberlo. Vamos estar prosseguindo a leitura em português das duas aliot. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte na herança com Israel. Das ofertas queimadas do Eterno e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos filhos de Israel. O Eterno é a sua herança, como lhes tinha dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, ao receber do povo dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho, e dar-lhe-ás as premissas do teu grão, do teu moço, do teu azeite, e as premissas da tosquia das tuas ovelhas, porque o Eterno teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Eterno, ele, seus filhos e todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Eterno escolheu, servir no nome do Eterno seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Eterno, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Eterno teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Eterno. E por essas abominações, o Eterno teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Eterno teu Deus, porque todas essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Passei um pouquinho aqui da quarta aliá, mas está dentro do contexto. Muito interessante essa paraxá, paraxá de Shofetim, que fala sobre juízes, e ela vai nos passar algumas orientações
é muito importante, orientações de ensinamentos. Inclusive, nós vamos fazer aqui uma abordagem concernente aos sacerdotes e levitas, justamente nesse quesito. Projetar aqui para o Zahim um esboço para ficar um tanto mais didático. Nós sabemos que os filhos de Israel estavam divididos em três categorias importantes, entre elas, como, por exemplo, os levitas, sacerdotes, levitas e o povo comum. Os levitas e sacerdotes, eles exerciam uma função especial de liderança para com o povo de Israel, pois os mesmos foram, de maneira muito bem apontada, direcionada pelo próprio Eterno, foram escolhidos para essa missão tão importante. E devido a essa importância, eles tinham também questões exclusivas, como, por exemplo, eles não se ocupariam, como as demais tribos, com relação aos campos, ao gado e outras questões seculares ali do cotidiano, pois deveriam dedicar as suas vidas, e de grande relevância essa dedicação, que era justamente instruir aos filhos de Israel. Inclusive, na palavra Levi, nós encontramos a palavra ligar, que seria conectar, o ato em que eles tinham essa função de conectar os filhos de Israel a Deus através dos seus ensinamentos e através de suas intercessões e sacrifícios e serviços prestados. Então, era muito importante essa função entre os filhos de Israel, e para tanto, eles então não teriam herança e essa ocupação, porém, é uma ocupação muito importante para com Israel, justamente trazendo trabalhando outras questões, como não somente questões espirituais, mas também questões morais que a Torá ela estipulava, pois os mesmos eram os professores da Torá. Inclusive, boa parte deles, no caso dos sacerdotes, se tornaram escribas, que posteriormente, na época de Yeshua, se tornaram também mestres da Torá. Então, exercia uma função de grande relevância e deveriam se ocupar justamente nessa grande função. E deveriam ser, nesse caso, supervalorizados, respeitados pelas outras tribos, considerados como essa liderança dos filhos de Israel. Assim também é apontado nos dias de hoje, em que o Eterno ele escolhe uma liderança para nos guiar, para nos orientar, para nos direcionar. E, portanto, nós precisamos dar essa importância, porque o Eterno, assim, os fez, os escolheu para estar guiando o seu povo para que trilhem os caminhos da Torá. Então, quanto isso é importante, né? A orientação da liderança praticamente é a base da nossa vida espiritual, do nosso contato com o Eterno. É uma congregação ou um povo que não tem uma liderança direcionada pelo Eterno, que não tem uma liderança que traz o ensinamento correto das Escrituras, é um povo que acaba trilhando por caminhos desagradáveis a Deus e acaba sucumbindo devido doutrinas contrárias às próprias Escrituras. Então é muito importante a gente dar essa relevância à liderança que o Eterno estabelece para nos orientar, para nos guiar. Precisamos agradecer ao Eterno todos os dias por tantas coisas que nós agradecemos, né? E às vezes nós nos esquecemos de agradecer ao Eterno por aqueles que nos ensinam, nos instruem, como um pai instrui o seu filho. Então, essa aliá, ou essas duas aliote, vai justamente dar essa ênfase aqui aos levitas e sacerdotes que eram a liderança dos filhos de Israel. E nós vamos ver aqui, para nós não nos delongarmos muito, um detalhe importante que quando Jacó impetra ali uma palavra sobre cada um dos seus filhos, de alguma forma, aquelas palavras
elas se tornaram concretas na vida de cada um deles. Inclusive, ele fala algo sobre Levi, que de primeira mão parece algo como se fosse apenas uma repreensão de maneira ríspida, devido ao que ele havia praticado juntamente com Simeão. Mas aqui nós temos algo que vai nortear mais tarde os filhos de Israel, quando eles recebem ali, cada tribo recebe a sua herança, cada tribo recebe a sua porção. Algo que seria primordial, inclusive, para ajudar na condução de cada tribo. E ele diz lá no capítulo 49 de Bereshit, de Gênesis, versículo 7, bem assim: Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. E de fato, nós vemos que esse espalhamento, essa divisão da tribo de Levi ali entre os filhos de Israel, de fato aconteceu, pois os mesmos, segundo tanto a Torá quanto o livro de Josué, eles receberam 48 cidades, sendo 6 cidades de refúgio, é, 3 cidades dentro de Canaã e 3 cidades fora de Canaã, na região, no caso de Gileade, antes ali da travessia do Rio Jordão. Então, eles, de fato, foram espalhados entre as outras tribos. E isso é tomado como algo de maneira muito positiva. Por quê? Porque onde tinha um levita e um sacerdote, o que que havia? Havia instrução, havia ensinamento. Então, isso ajudava as tribos a terem um maior resultado de espiritualidade e de aproximação do Eterno por meio de alguém que estava conduzindo nas Escrituras, na Torá, uma vez que nem todos tinham acesso a um rolo da Torá, mas de maneira restrita, um levita ou até mesmo um sacerdote, porque os mesmos estavam ali, que eram como os guardiões dos, do Sefer Torá, aqueles que tinham acesso porque eles copiavam, preservavam, né? Inclusive na época de Yeshua, havia um rolo original antigo, de onde eles, lá no templo, de onde eles extraíam, copiavam, né, o texto ali para outro documento, a fim de preservar o que o Eterno havia estabelecido para os filhos de Israel. Então, eles exerciam essa função importante, logo esse ato de estarem espalhados seria algo realmente benéfico, porque os mesmos trariam para cada tribo ali ensinamentos, né? Então, isso é muito, muito interessante. Os sacerdotes e levitas, então, como nós comentamos, eles eram responsáveis por ensinar a Torá para Israel. Vemos aqui alguns textos que falam sobre isso. Temos Levítico, capítulo 10, versículo 8 em diante, que diz assim: E falou o Eterno a Aarón, dizendo: Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será entre vós, entre as vossas gerações. E para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, ou puro. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem falado por meio de Moshe. Então, a função do sacerdote era justamente dar continuidade àquilo que já estava escrito. Lá no capítulo 33 também, versículo 8, quando o próprio Moshe, ele, profeticamente, por isso que ele é chamado de Ish HaElohim, ali na paraxá de Berachá, ou conhecido como Brachá, no hebraico moderno, e cada tribo ali recebe de maneira profética uma bênção e junto com ela a responsabilidade de mantê-la. E ele fala algo sobre Levi, justamente nesse mesmo quesito daquilo que eles já exerciam. Diz assim: E disse de Levi: Teurim e Teutumim e Teurim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi,
e não conheceu seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Então aqui ele vai fazer uma retomada ao episódio lá da adoração ao bezerro de ouro, em que os levitas não se contaminaram com a idolatria envolvente ali. E aí ele continua dizendo no versículo 10: E ensinaram os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Mais adiante, também, Malaquias vai ratificar justamente o mesmo conceito, Malaquias 2:7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e a sua boca devem os homens, e da sua boca devem os homens buscar a lei, ou seja, a Torá, porque ele é o mensageiro do Eterno dos Exércitos. Neemias continua o mesmo conceito, Neemias 8:7, e Josué, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na Torá, e o povo estava no seu lugar. Então veja que eles exerciam uma função muito importante. Então o fato de estarem espalhados traria uma maior possibilidade de ensinarem a Torá para os filhos de Israel. Nós vamos ver também, aqui nessa mesma aliá, que o versículo 4 aqui seria o 18, aqui está 8, mas seria 18, 18:4. Nós temos aqui Reshit, Reshit, que significa primícias, né? Aqui no caso está no singular, Reshit. Essa palavra ela aparece também em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, quando vai falar em um princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Então, seria a palavra Reshit, que é princípio ou começo, traduzido também num quesito ali, no contexto da, das colheitas de Israel, traduzido como primícias. O texto fala que dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu moço, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Qual era o propósito de dar as primícias? Nós aprendemos algumas verdades. Nós temos outras questões distribuídas nesse mesmo quesito, mas uma delas seria as coisas que são mais apreciadas, essas coisas que são mais apreciadas, elas sendo entregues, é para mostrar ao Eterno que Ele é o primeiro em nossas vidas. Então, o intuito de quando Israel estivesse em sua terra e tivesse, porque existiam mandamentos que eles só conseguiriam cumprir dentro da sua possibilidade, pois os mesmos estavam antes no deserto, né? E o Eterno determinou que eles, ao entrarem, não se esquecessem do Eterno, porque o homem ele tem essa facilidade, né? De, ao receber um benefício da parte de Deus, às vezes aquilo começa a ser prioridade em sua vida. Então, as primícias, elas eram prioridade, sim, mas não para o homem, para Deus, mas sim para o Eterno. Então, para que aquilo não se tornasse, a terra não se tornasse o domínio, aquilo que dominasse a vida dos filhos de Israel. O material não deveria se tornar uma divindade ou um ídolo para os filhos de Israel. Porque as nações, por exemplo, pagãs, elas entendiam que a natureza era divindade. Por exemplo, a questão lá do Egito, né? Os egípcios adoravam a natureza no geral. Então, Israel deveria aprender a ser diferente. E aí ter aquele desapego, por exemplo, quando eles imolavam os animais, tudo ali, aquelas entregas para o mexicano, as contribuições. Então, tudo isso trabalhava o caráter
e não somente o caráter, mas também a espiritualidade do povo, então teria esse propósito. Então, é muito importante a gente ter em mente para que nós não venhamos ser presa daquilo que é material. Então, como se dava isso? Aqui nós temos algumas informações sobre como essas primícias elas se davam. Então, os frutos que amadureciam primeiro foram marcados com barbante, justamente porque eram separados, eram exclusivos, e isso denota o quê? Santidade. Santidade é aquilo que é exclusivo, se torna exclusividade para o eterno. Então, esses frutos se tornavam santificados, eles se tornavam separados e dedicados para o eterno, e distintos, né? Por isso que marcava com barbante para torná-los distintos dos demais. Então, quando maduros, eles eram levados para o santuário em algum momento entre duas festas, que era Shavuot e Sukkot. Shavuot é lá conhecida como também o Dia das Primícias, está aqui em Números, capítulo 28, versículo 26, que ele diz assim: E também no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimento ao Eterno, segundo a vossa festa das semanas, tereis santa convocação, nem obra servil fareis. Nós temos também, em Êxodo capítulo 34, versículo 22, e a festa da semana celebrarás, ou seja, Shavuot, que é a festa das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Durante os períodos do templo, famílias inteiras e até mesmo outras pessoas da mesma comunidade costumavam ir juntas, né? É interessante essa questão, porque as festas, os Moedim, e essa entrega também, o intuito era unir o povo, trazer uma maior conexão entre esses membros da comunidade, onde os mesmos acabavam edificando uns aos outros. Porque quando nós estamos em comunidade mesmo, que às vezes dentro da impossibilidade de alguns arrim, por exemplo, estarem distantes, não terem ali uma congregação, né, para congregar, então essa conexão, ela fortalece a nossa vida, né? A gente acaba, nós nos tornamos mais fortes, né, para enfrentarmos os desafios que vêm contra a nossa fé. Então é muito importante mantermos essa conexão, assim como eles mantinham naquela época. Então era um período de muita alegria, inclusive, segundo os sábios, eles costumavam cantar os chamados Salmos dos Degraus, né, que eram 15 salmos, quando a gente vê até na nossa Bíblia, na epígrafe ali, Salmo dos Degraus, que é conhecido como Shila Malot. Esse título, na verdade, ele não está deslocado dos primeiros versos de cada salmo, mas na verdade faz parte no hebraico, né, do primeiro verso. Então, é chamado Salmos das Elevações, Salmos das Subidas, Shir, né? Significa canção, canção cantada por um benefício recebido. Então, eles iam alegres cantando do Salmo 121, 120, até o Salmo 134. Né? Por isso que o salmista, por exemplo, no Salmo 121, ele fala assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Eterno que fez os céus e a terra. Porque eles caminhavam em locais montanhosos e por onde eles passavam, é, às vezes poderiam correr algum tipo de perigo, porque eles levavam, né, coisas também, além das suas premissas e tudo mais, os seus haveres para poder se manterem ali em período de festa e para depois retornarem também juntos. Então, só o Eterno para os proteger ali naquela caminhada, que geralmente tinha as caravanas de salteadores, né, que acabavam roubando as caravanas festivas que podiam passar por ali. Então, uma série de coisas aconteciam nessas peregrinações.
união, alegria, proteção do Eterno. Por isso que fala que o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, porque o sol, durante escaldante, né, o dia é um calor intenso, e a noite, aí fala do frio, ou seja, o Eterno ali amparando o seu povo e o calor humano ali também, né, todo mundo unido e com aquele propósito de estar levando todas aquelas contribuições e, ou seja, tudo isso acabava incentivando e amenizando os desafios e também os problemas que eles poderiam enfrentar, as dificuldades que poderiam enfrentar ali durante a viagem. Então, isso é muito interessante, porque fala muito ao nosso coração. A gente aprende uma série de coisas com essa questão. E eles também costumavam, no caso, quando eles chegavam lá, os levitas saíam, né, ao encontro e salmodiavam também juntamente com todos. O Salmo 30, por exemplo, né? Aqui diz que quando eles se aproximavam de Jerusalém, as pessoas costumavam sair para encontrá-los com gritos de alegria e toques de flautas. Os levitas então cantavam o Salmo 30, que diz: Exaltar-te-ei, ó Eterno, porque tu me exaltaste e não me fizeste, ou e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. O Eterno meu Deus, Senhor meu Deus, o Eterno meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Eterno, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Ou seja, porque chegaram ali bem, chegaram ali com suas vidas preservadas. Por exemplo, quando a gente usa a palavra shalom, shalom também é usado para justamente isso, quando a pessoa ela chega bem, quando ela faz uma viagem, ela chegou em paz, chegou bem, chegou inteira, né? Chegou ali com a sua vida preservada, o Eterno o guardou, o livrou de todo mal. Então é usado geralmente essa expressão também. Então eles chegavam com shalom. Então era algo muito interessante. E aí os versos continuam. É um salmo muito bonito. Cantai ao Eterno, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Eterno, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Eterno, clamei e ao Eterno supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, ó Eterno, e tem piedade de mim. Eterno, sê o meu auxílio. Tu tornaste meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Cingir era algo interessante, porque quando alguém ia fazer movimentos que requeria esforço, ou até mesmo correr ou andar com maior velocidade, se cingir os lombos, né? Que era justamente fixar bem a túnica exterior, a túnica, a segunda túnica que se utilizava, para que ela não atrapalhasse os movimentos. Então, é muito interessante que as Escrituras dizem que a alegria do Eterno é a nossa força, porque nós estamos cingidos da alegria dele em nossas vidas. Ou seja, eles faziam isso com alegria. Tudo que nós fizermos para o Eterno deve ser feito com alegria, com gratidão no coração. E no versículo de número 12 ele diz: Para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Eterno, meu Deus, a ti louvarei para sempre. Então, e quando chegavam lá, aí, nós vemos aqui que ao chegarem no Monte do Templo,
levantavam os cestos sobre os ombros e entravam no pátio dessa maneira. Os sacerdotes colocavam as mãos sobre cada cesta e juntos acenavam, né, faziam a tenufá, que era justamente o movimento nas quatro direções, que indicavam que, primeiramente, tudo aquilo pertencia ao Eterno. E, posteriormente, o sacerdote consumia dentro do quesito dos mandamentos estabelecidos. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais abaixo, para não nos delongarmos muito, as lições do Bicurim, ou dos Bicurima, ou seja, das premissas. Quais lições, além daquelas que nós comentamos ainda há pouco, nós podemos aprender? Muitas, muitas lições importantes. Muito mais do que nós temos aqui. Autocontrole é uma das lições que nós aprendemos. Um dos benefícios da mitzvah é a de fortalecer o autocontrole da pessoa. O tentador é tentador degustar o primeiro fruto maduro, né, de uma espécie que não estava disponível já há algum tempo. Então, eles tinham que separar ali que era do eterno, não podia ser consumido. Estava ali, era dele, pronto, né? Então, em vez disso, nós somos obrigados a nos refrearmos e reservá-lo para Deus, né? Então, uma vez que você separa algo para o eterno, é para ele, né? Até mesmo as próprias azeitonas que era extraída ali para a menorá, ela era uma das primícias também usada para a manutenção do azeite. Era o melhor azeite porque tirava-se nessa primeira colheita e também não podia consumir nenhuma das azeitonas uma vez feito isso, né? Aí o azeite ele não era triturado como no normal ali do esmagamento das azeitonas, mas ele era batido, por isso que é chamado de catite em hebraico, ou seja, era batido para extrair o mais puro azeite sem os sedimentos, né? Ou seja, tudo priorizando o eterno, porque até mesmo as nações antigas, é interessante, que elas tinham um costume contrário. Aquelas azeitonas que eram usados para menorar, geralmente as nações antigas faziam para consumo, era usado para consumo. O azeite mais refinado era usado para alimento. Já com relação aos filhos de Israel, seria diferente. Então tinha esse autocontrole, essa distinção entre Israel e as demais nações. O próprio Eterno falou isso, que ele tinha separado os filhos de Israel das nações, né? Então, isso não é um exclusivismo, como o próprio Eterno determinou isso, para que houvesse uma distinção das práticas entre os filhos de Israel e as nações, a fim de que os filhos de Israel dessem o exemplo de santidade para que as nações se aproximassem do Eterno, né? Então, esse é o propósito divino. A segunda, nós comentamos já, né, a segunda lição, que é justamente a cidade de Eretz, Israel, eram agrupadas em distritos. Os habitantes de cada cidade, de um mesmo distrito, se reuniam em um lugar e viajavam juntos para Jerusalém, para trazer seus bicurima. A mitzvah era engrandecida quando realizada por toda a congregação. Os viajantes descansavam à noite em céu aberto, evitando assim a possibilidade de ficarem impuros, pois alguém que estivesse numa casa e que contivesse um cadáver, suas premissas se tornariam impuras e, portanto, inaptas para serem trazidas ao Beit HaMikdash. De manhã, o líder anunciava: levantem-se e vamos a Tzion, a casa do nosso Deus. Então, eles acabavam, né, fortalecendo essa união, tanto em viagem quanto se estabelecendo lá nessas festas. O louvor incentivava também o louvor ao Eterno, que é algo muito importante, incentivava a gratidão mais ainda.
é certo, verdade é que não somente nesses momentos eles deveriam expressar essa gratidão, mas também em todos os momentos da sua vida, mas de uma maneira mais intensa e bem marcante era justamente nesses períodos em que essa gratidão era manifesta, né? Então, os viajantes, um dos salmos que os viajantes citavam era o Salmo 122. O salmista é um salmo bastante conhecido. Eu ficava feliz quando me diziam: vamos à casa do Eterno. Flautistas proviam acompanhamento musical até que a procissão alcançasse Jerusalém. Os viajantes paravam nos portões para arranjar e decorar seus bicurim, enquanto avisavam que eles haviam chegado à cidade. Eles eram recebidos por vários Kohanim e Leviim e tesoureiros do Beit HaMikdash, que saíam para cumprimentá-los. Ao entrar na cidade, os viajantes então proclamavam: nossos pés, Salmo 122, 2, nossos pés estavam em seus portões, Jerusalém. Os flautistas continuavam a tocar e os viajantes continuavam a recitar os versos dos salmos até chegarem ao monte do templo, ou seja, aqueles 15 salmos, né, que nós comentamos. A quarta aliá, é, ela continua o mesmo raciocínio e dando um ápice para essa direção recebida aqui com relação ao levita, bem aplicada também aos nossos dias, como toda a Torá. Aqui nós vemos que diz o seguinte: Verri Yavô, Alevi, Me'ahad, She'erecha, Mikol Israel, Asher Hu Gar Sham, Uva Bechol, Avad, Nafsho, Il Hamakom Asher Yavahar, Adonai. E quando vier um levita de alguma das tuas portas, e de todo Israel onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Eterno escolheu. Então, como nós comentamos, aqui nós temos mais uma noção de que os levitas estavam espalhados e os mesmos também migravam para fazer serviço no lugar que o Eterno havia escolhido. É interessante que a Torá ela vai ressaltar algo que a mesma ideia continuada do que nós vimos acerca da alegria, do ato de servir com alegria. Porque aqui aparece justamente a palavra avat, que no caso é comum aparecer como avá. Seria essa palavrinha aqui, avat. Avat começa com Aleph, termina com Tav. Isso é muito interessante. Por quê? Aleph Tav. Quando a gente fala de Aleph Tav, é como se estivéssemos falando de totalidade. Geralmente tem o mesmo conceito de A a Z, né? Fala de totalidade. Então, avat, nesse texto aqui, é a palavra desejo. E esse desejo, ele não é apenas um sentimento, ele vai muito além de um sentimento. Tanto que, até na concepção da estrutura da palavra, Aleph Tav, que fala de totalidade, então é um desejo pleno, total. O desejo ele só se torna pleno, de fato, quando ele passa a ser prática. Enquanto ele está no conceito do sentimento, como ele está em andamento, né, ele está apenas no ato na concepção das ideias, no campo das ideias, ele não se torna pleno. Então, essa palavra, ela não é apenas aquele desejo ardente no coração e parar por ali, mas na realidade é algo prático. É quando você deseja e você se esforça intensamente para praticar aquilo que você deseja, né? Então é interessante, porque ele fala avat nafsho, ou seja, com todo, aí a Torá, inclusive, ela até dá uma reforçada, porque aqui a gente tem berrol, berrol é em todo, ou com todo, né? Avat já dá a ideia de totalidade, então aqui está sendo mais intenso ainda, fala de algo além de uma expectativa, até mesmo comum, né? É um desejo intenso
e uma prática com aquele desejo continuado de cada vez querer praticar mais, né? Então, Nafshó, a sua vida, a alma, né? Não é o conceito de uma entidade separada do corpo, mas é a própria pessoa, ou seja, por isso que o Shema, ele fala que amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu muito, meu derra, né? Meu derra, ali a palavra meod, que é muito, de todo o teu muito, ou seja, fala de uma totalidade. Então, essa atitude que tem a ver, que tem que ter para servir ao Eterno corretamente. O que não tem esse tipo de atitude não pode executar um serviço agradável. Esse desejo de servir é como um fogo ardente dentro de nós, ou dentro do servo perante o Eterno. Né? Porque aqui, inclusive, ele usa uma expressão que não é muito comum para servo, que é a palavra errar. Isso. Então, em outro texto, a palavra charete. Charete é o servo mais inclinado para servir. Então, esse fogo ardente tem que ter dentro de nós. Então, o fogo no sacrifício produz um cheiro suave e agradável diante do Eterno. Se não existir fogo nas nossas almas, ou seja, nas nossas vidas, na hora de servir ao Eterno, não lhe somos agradáveis. Ou seja, isso tem que partir de dentro para fora, não pode ficar apenas dentro, tem que vir para fora, tem que se manifestar, né? Porque a Torá ela é algo não apenas teórico, pois muitas pessoas querem apenas aprender para nível de conhecimento. Na realidade, o conselho é que a Torá aprendida ela deve ser praticada e não apenas aprendida no campo intelectual, mas no campo prático. Assim, o texto que aparece a palavra sharet, que às vezes aparece como sharet, sheret, seria o versículo 7. Vê sheret beshem Adonai Elohav, e servir no nome do Eterno. Aí, para concluirmos aqui, o que significa o nome, em nome do Eterno? É justamente ter autorização para fazer. E nós temos essa autorização quando a gente tem embasamento na Torá, quando nós somos amparados pela Torá. Então, que o Eterno continue nos abençoando grandemente. Eu quero desde já agradecer aqui por essa oportunidade, agradecer ao Rabino Shaya, a Vera Malca, ao Rosh Shalom, né, que tem coordenado esse Zoom, e os demais Roshim, que o Eterno continue nos abençoando. Shalom a todos. Shalom. Encerre com oração, Morei. Amém. Eterno, nós queremos te agradecer por esse momento que nós tivemos aqui e estamos aqui em tua presença. Obrigado por cada líder, ó Pai, pela vida do Rabino Shai, pelos demais líderes que têm nos orientado em tua palavra, Eterno, que tu continues abençoando a vida deles, retribuindo grandemente aquilo que os mesmos têm feito, ó Pai, por cada congregação. Eterno, que o Senhor possa estar cada dia mais lhes dando sabedoria, força, saúde, as copiosas bênçãos dos céus sobre a vida de cada um deles. Ó Eterno, nós te agradecemos também pelo fôlego de vida, pelo por aquilo que o Senhor tem feito a cada dia, tem nos permitido desfrutar em tua presença, Eterno. Continue fortalecendo a cada um possa trilhar os teus caminhos, se aproximando cada vez mais, aprendendo cada vez mais os teus princípios. Ó Pai, muito obrigado por tudo. São essas bênçãos que pedimos e agradecemos desde já e para todo sempre. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso mestre maior. Amém. Amém. Gravação encerrada. Deixa eu ver. Agora eu vou ver se consigo pausar. Vai estar gravando. Agora.